Companheiros dos estudos do livro Nosso Lar, hoje nós iremos estudar o capítulo 20, de nome Noções de Lar. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz. O capítulo 20 tem como conteúdo central diálogos em que a senhora Laura orienta ao André Luiz a respeito da noção de lar, de vida conjugal, de modo que nós iremos, primeiramente, trazer uma classificação da dona Laura, a senhora Laura, a respeito da vida conjugal aqui na nossa esfera física. Segundo a senhora Laura, ela diz o seguinte: existem no plano carnal almas gêmeas, e ela considera almas gêmeas em nosso plano físico como uma situação raríssima. São raros os casais que vivem já com esta vibração de almas gêmeas. E ela continua classificando almas irmãs ou afins, e ela considera como reduzidos estes tipos de casais em nossa esfera carnal. E a maior parte, podemos dizer, uma porcentagem esmagadora, são os casais em resgates ou em expiações, de modo que a dona Laura, ela expressa desta forma: assim sendo, irmãos dos estudos, a dona Laura, ao classificar almas gêmeas, almas irmãs e casais em resgates, ela entende que o nosso planeta Terra, por ser um planeta de provas e expiações, almas ou casais em resgates espirituais se encontram quase na sua totalidade, uma vez que nós temos compromissos de vidas passadas e na vida conjugal nós não conseguimos desenvolver os valores da harmonia do lar e a respeitabilidade da vida a dois. A senhora Laura ainda diz a respeito de uma orientação que ela teve no Ministério do Esclarecimento, em nosso lar, através de um matemático, de um sábio, que orientou que a noção de lar diz respeito a um ângulo reto, havendo uma linha vertical que representa o sentimento feminino com as suas inspirações, e existe uma reta horizontal, em que representa o sentimento masculino, que seria a atividade, o progresso, e na medida que essas retas se equilibram, representam tal ângulo reto, a ambiência positiva, harmônica do lar. A senhora Laura, expressando profundos conhecimentos, ela traz um pensamento importante, do qual pretendo, amigos, me aprofundar, a fim de que possamos desenvolver o autoconhecimento. A senhora Laura, ela expressa no capítulo 20, de nome Noções de Lar, dizendo a respeito da vida conjugal quando se inicia. Entendo que podemos também estender tais esclarecimentos da senhora Laura para o autoconhecimento, não necessariamente entre os companheiros de uma vida conjugal, mas também todos aqueles que vivem no lar, filhos, pais, avós, avós e demais membros de uma família. Então, vamos aqui desenvolver este pensamento e vou conjugar tal pensamento da senhora Laura, trazendo conteúdos inteligentes de mentores que se encontram em outros livros de André Luiz, a fim de que possamos comparar, fortalecer a tese, as orientações da senhora Laura. Então vamos ao pensamento inicial da senhora Laura, depois vamos detalhar, analisar, conhecer a fundo estes conteúdos. Ela diz o seguinte:
narração André Luiz. Mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Finalizando a leitura, esse pensamento foi dito pela senhora Laura. Eu vou repetir e vamos aqui estudar este conteúdo do capítulo 20. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo. Vamos parar nesta parte. Um casal, quando se inicia na vida matrimonial, eles possuem aquelas motivações de encantamento, amor, tudo isso é legítimo. São legítimos tais sentimentos. Mas o tempo força todos nós a nos apresentar com as nossas emotividades de vidas passadas, com a nossa formação moral, espiritual. E, segundo a dona Laura, quando nós estamos nos véus do desejo, entenda bem, quando ela fala aqui véus do desejo, porque o comportamento é não equilibrado. Véus, ou seja, existe um tecido, uma barreira que evita uma visibilidade, um olhar com clareza diante dos fatos da vida. E, segundo Lísias, nós já estudamos aqui, no capítulo Explicações de Lísias, ele diz que antes de desejarmos, devemos saber desejar. Não sei se os amigos lembram, mas se encontram tais explicações no capítulo Explicações de Lísias, do livro Nosso Lar. Ele diz que quando nós temos uma intenção e uma meta a alcançar, existem 3 condições. Primeiro é o desejo, segundo é saber desejar e merecer. Então, quando a senhora Laura diz, atravessa os véus do desejo. Antes do desejo, antes de nós desejarmos algo, devemos saber desejar, ter o conhecimento para evitar equívocos. Temos aí uma questão 75, item A do Livro dos Espíritos, que elucida a respeito da nossa razão. A nossa razão ela pode estar falseada, já estudamos aqui algumas vezes, mas já estou reiterando, a fim de que possamos entender que os nossos desejos podem representar ainda ilusões. A nossa razão no desejo pode estar falseada pelo egoísmo, orgulho e má educação. De maneira que a questão 75, item A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. E a resposta diz, seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, egoísmo e orgulho. Então, quando a dona Laura menciona que os casais, todos nós, membros de uma família, quando nós vivemos e atravessamos os véus do desejo, se nós não anteciparmos a razão equilibrada em Cristo, o saber antes do desejo, podemos envenenar a nossa vida, podemos escolher a porta larga do Evangelho do Senhor Jesus, da perdição, e iremos perder certamente as grandes oportunidades da vida encarnada. E ela aqui continua, e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Temos aqui uma expressão importante, velhos monstros. Certamente nós podemos entender que velhos significam comportamentos de vidas passadas, as nossas personalidades, facetas, que se cristalizaram, permaneceram em comportamentos em que desarmonizam a nossa mente, o nosso psiquismo. E monstros porque já ganharam vida, infelizmente ganharam vidas em nosso mundo mental, essas facetas, personalidades, encarnações, vidas anteriores,
que não representam, às vezes, o equilíbrio. Monstros podemos configurar como tendências, arrastamentos, comportamentos que, ao longo da vida, além de conduzir os nossos espíritos à limitação de entendimento, nós não conseguimos compreender o valor, o ideal da vida maior, e esses monstros, eles determinam quando nós aceitamos, é sintonia. Por isso que é importante transformação moral, melhorar a nossa condição mental, intelectual, moral, espiritual, transformar para o bem maior. E diante destas expressões, velhos monstros que tiranizam corações, temos aqui os pensamentos, conteúdos inteligentes de dois mentores que se apresentam rapidamente nos livros de André Luiz. Temos aqui a Letícia, que ela se apresenta no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Louvor e Gratidão. E vamos trazer esse pensamento para entender esses velhos monstros que a Dona Laura apresenta ao André Luiz, falando a respeito do comportamento humano, essencialmente na vida no lar. E a Letícia diz aqui o seguinte, está no capítulo Louvor e Gratidão, no livro Obreiros da Vida Eterna, palavras da mentora Letícia, narração André Luiz. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Vou reler a fim de que possamos alcançar o pensamento profundo da mentora Letícia. Narração André Luiz. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Amigos dos estudos, a Letícia, ao esclarecer que as concepções inferiores de nosso eu, isto é, existe aqui uma concordância, uma conexão, o que a Dona Laura mencionou a respeito da vida em lar, a vida conjugal, a vida entre entes. Ela diz aqui, velhos monstros que tiranizam corações. Eis aqui, esses monstros, eles se alimentam, eles vivem, que são núcleos de personalidades, comportamentos, ideias que irradiam, propagam em vibrações, em ressonâncias vibratórias em nosso mundo mental. Estão no passado, mas também estão no presente na medida que criamos sintonias. E esses velhos monstros, eles criam, segundo a mentora Letícia, concepções inferiores, isto é, ideias, uma vez que o nosso eu encontra-se imaturo. E tais concepções, ideias inferiores de nosso eu se cristalizam. Ele vai determinando e ele não consegue, tal eu, nestas condições, ele não consegue suplantar tais cristalizações, permanências de comportamentos que se irradiam, se apresentam aqui e agora, pelo inconsciente. Tudo, claro, é realizado pelo processo do inconsciente. E pouco a pouco vai se incorporando em nossa consciência. E o comportamento passa a ser um padrão também desta vida. Está lá no passado, em uma das personalidades, mas na medida que nós aceitamos, sem preocupação de espiritualizar os nossos corações, os nossos espíritos, nós estamos repetindo velhos padrões de comportamentos nocivos. E a Letícia diz que estes velhos monstros que a Dona Laura menciona,
além de criar concepções e ganham vida, infelizmente, porque se cristalizam, impedem esses velhos monstros a penetração da luz em nosso campo interno. Nós não permitimos que o Evangelho, a Boa Nova, os princípios libertadores da luz maior possam alcançar a nossa estrutura mental, emocional, o nosso inconsciente, a nossa essência, porque nós impedimos, uma vez que alimentamos estes velhos monstros e não conseguimos alcançar, simbolicamente dizendo, eis a orientação do Cristo, a porta estreita. Na porta estreita eu consigo estabelecer o discernimento, a avaliação, eu vou estreitando o que pode ocorrer no meu mundo mental e o que não pode. Eis aí o discernimento, as reflexões poderosas, positivas da vida. E temos, igualmente, amigos dos estudos, a fim de nos ajudar a entender esses velhos monstros que tiranizam corações. São os nossos temperamentos, tendências, arrastamentos, que se apresentam na vida atual, mas são núcleos que irradiam, são facetas, personalidades, vidas passadas, que são muitas, e se apresentam pelo inconsciente, e na medida que nós não discernimos, refletimos estes comportamentos sutis, eles vão se incorporando ao mundo da consciência, o nosso tempo presente, o consciente, e repetimos padrões infelizes, não ditosos, no mundo da encarnação, mundo atual. E temos, igualmente, amigos dos estudos, a fim de nós entendermos velhos monstros, que a senhora Laura menciona, temos aqui a colocação do Márcio, mentor Márcio, no livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, capítulo Psicose Afetiva, o Márcio se apresenta também rapidamente a um mentor, um espírito de muita luz, que diz a respeito do clima de cárcere em que a nossa mente vive, na medida que o nosso egoísmo ele é feroz. Nós vivemos encarcerados, aprisionados, e tais egoísmos, tais comportamentos que são os velhos monstros, trazendo as expressões da senhora Laura, constrói em nós muros, constrói em nós prisões que nós não conseguimos sair com facilidade, porque está sendo criada, está sendo elaborada por conceitos de ideias e vidas passadas. Então vamos ao pensamento aqui do mentor Márcio, no livro No Mundo Maior, capítulo Psicose Afetiva. Esses conteúdos estão nos auxiliando a respeito do pensamento da senhora Laura, que diz, que ela menciona, eu vou repetir aqui a parte que nos interessa, e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Os membros de uma família, quando eles não desenvolvem a vigilância, eles apresentam os velhos comportamentos de vidas passadas, e são monstros, porque ferem, vão violando o equilíbrio do lar e tiranizam corações. Vamos às palavras do mentor Márcio. Narração André Luiz. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz. Amigos dos estudos, eu vou repetir a leitura a fim de fixarmos os conteúdos inteligentes do mentor Márcio do livro No Mundo Maior. Vejamos. Palavras do mentor Márcio. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz. Palavras do mentor Márcio. Finalizamos a leitura, amigos. Esses velhos monstros que a nossa senhora Laura diz perante o André Luiz no diálogo rico de beleza,
Encontra-se aqui uma explicação do mentor Márcio. Esses velhos monstros, ele considera como egoísmo feroz. E tais velhos monstros, com seu egoísmos ferozes, eles criam um clima, uma ambiência mental, uma espécie de cárcere, prisão, que são organizadas, são construídas pelas nossas vibrações, pelas nossas características que ficaram em vidas passadas, que visitam hoje a nossa vida material. E o Márcio diz que esses velhos monstros torturam a mente humana, nos dá uma sensação de melancolia, tristeza, muitas vezes depressão, que precisamos recorrer aos profissionais e aos meios religiosos a fim de evitarmos desequilíbrios num todo, em nosso psiquismo. Então, para o mentor Márcio, esses velhos monstros, eles vão aprisionando tudo autorizado por nós, em sintonias com as nossas vidas passadas, já que nós não vivemos as transformações morais, positivas. Esses velhos monstros, eles criam os cárceres, as prisões em nossa mente, e vão criando, concebendo em nosso mundo interno um conformismo, um fatalismo de aceitar as tendências, os arrastamentos, sem a preocupação de viver o equilíbrio, a harmonização de nós mesmos. Então, amigos dos estudos, estudamos este trecho do capítulo 20, Noções de Lar, do livro Nosso Lar, da Dona Laura, e conseguimos aqui fazer um estudo comparativo, trazendo conteúdos inteligentes de dois mentores. A mentora Letícia, que lembra que o eu inferior, ele elabora concepção, definições de vida, e se cristalizam, ganha tal eu inferior, ganha vida em nosso mundo mental. E tudo isso representa vidas passadas, impedem a penetração da luz de uma nova vida em nós mesmos. E estudamos também, com o material auxiliar, o pensamento do mentor Márcio, que se encontra no livro do Mundo Maior, capítulo Psicose Afetiva. E diz, segundo o mentor Márcio, que tais monstros, velhos monstros, palavras mencionadas pela senhora Laura, esses velhos monstros que tiranizam corações, segundo o mentor Márcio, é o egoísmo feroz, que vai criando cárceres, pequenas prisões em nossa mente e não permitem, da mesma forma, a renovação do espírito. Então, amigos dos estudos, vamos superar nós mesmos, vamos procurar sempre a beleza da harmonização do lar. Temos o culto no lar, que é uma orientação do movimento espírita, conhecida por todos nós. Procurar estudar algum conteúdo importante, fazer oração, vivermos o equilíbrio, a fim de que possamos alcançar a paz do espírito. E estes arrastamentos, que são os velhos monstros, que são nossas vidas passadas, não podem direcionar, determinar os nossos destinos. Devemos superar estas concepções inferiores do nosso eu imaturo. Devemos dissolver, quebrar as algemas desta prisão, deste cárcere que nós criamos em comportamentos confusos. Nós não entendemos a noção de vida conjugal, a noção de vida em lar,
porque se nós encarnamos, é porque nós precisamos estudar, entender, vivenciar valores mais profundos a respeito da vida espiritual. Então, amigos, vamos escolher a porta estreita do Senhor Jesus. Estreita porque ela seleciona, ela avalia, reflete o que pode existir, o que pode ganhar vida em nossa mente, em nosso pensamento, a fim de que possamos alçar grandes voos para a vida maior em comportamentos e fecundações. Nós estamos criando vidas interiores. Lembrando as palavras do Cristo: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Mas se nós escolhermos a porta espaçosa, nós tudo aceitamos de vidas passadas, arrastamentos, tendências, comportamentos nocivos, nós não entendemos o valor da encarnação. Que Jesus nos abençoe. Fiquem na paz.